Paulo Cogos, a gente está vendo a imprensa dobrar a aposta e agora já está sendo complicado, porque tem gente da própria imprensa, que é o caso desse jornalista, que contrapôs ao vivo o Guga Chakra. Será que nem a Globo está aguentando a própria Globo, Paulo Cogos? É que o Guga Chakra, ele é insuportável. Ver aquela figura dele chorando, com aquelas lágrimas de crocodilo dele, aquela frescurada toda, é uma coisa que depõe contra a honra do homem. Então eu imagino que até os sujeitos mal intencionados que dirigem a Globo, eles devem ter algum resquício de dignidade que os faz não suportar a figura do Guga Chakra. É um sujeito que ele é a antítese do que deveria ser o bom jornalismo. Para começar, só relembrando algumas das coisas absurdas que ele falou, que depõem não só contra a humanidade, mas especificamente contra a profissão de jornalista. Ele disse que os poloneses eram nazistas. Por que isso? Porque a Polônia é um dos poucos países ajuizados da Europa que não permite que invasores externos adentrem as suas fronteiras em massa. Então a Polônia fechou suas fronteiras. E ele chama esse ato de preservação da sua própria cultura de nazismo, o que é um total absurdo. Primeiro porque o Terceiro Reich, além de ser um regime de esquerda, era um regime multiculturalista. Segundo, porque a Polônia é um país que sofreu muito na mão dos nazistas e dos comunistas, que no fundo são duas cabeças da mesma serpente vermelha totalitária e revolucionária. Tanto é que a embaixadora da Polônia ficou extremamente ofendida e deu uma merecida invertida no Guga Chakra. Porque como é que você chega para um povo que sofreu horrores na mão do nazismo e chama de nazista porque eles estão tentando se defender mais uma vez? Depois, o Guga Chakra falou que o presidente de El Salvador, o Bukele, era um muçulmano, sendo que ele é um cristão árabe cuja família fugiu da perseguição muçulmana. Depois, o Guga Chakra falou que com a derrota do Trump, o mundo ficaria mais estável e mais seguro. Olha o nível de análise política lixo do Guga Chakra, porque depois que o Trump perdeu e os democratas tomaram o poder, o Biden, o que aconteceu no mundo? No mínimo, a guerra da Ucrânia, o atentado terrorista em massa do Hamas contra Israel. Ou seja, o mundo ficou totalmente desestabilizado quando saiu alguém firme, que nem o Trump, e entrou um sujeito que não impõe respeito nem na própria vice, que é o Biden. Então, de onde tiraram que o Guga Chakra é um bom analista político? Agora ele vem falar mal do Milei. Ele sempre se disse um anticomunista, alguém que defende as liberdades de mercado. Agora, quando entra um presidente na Argentina que realmente defende as liberdades de mercado, o que o Guga Chakra faz? Chora. Quer dizer, se continuassem os peronistas atrasando o país, acabando com o poder de compra da moeda, fechando a indústria, dando base para a China, aí o Guga Chakra ia estar contente. Como entra o Milei, ele chora. E acusa o Milei de autoritário. Então, eu nem gosto do Demetrio Magnoli. Para mim, o Demetrio Magnoli é mais um esquerdista aí, mas pelo menos ele expôs a falsa notícia aí do Guga Chakra. Porque o Milei não proibiu a liberdade de expressão, ele não proibiu a liberdade de manifestação, ele proibiu o piquete. Piquete é um termo militar. Significa alguém armado com um pico, com o objetivo de não deixar os outros cruzarem. Então o piquete, quando ele fecha uma rua, ou quando ele faz uma greve e agride os fura-greve, é isso mesmo. É um ato de militância beirando a violência. Foi isso que o Milei proibiu. Aí ele faz uma comparação com o autoritarismo do Orbán, sendo que o Orbán fez muito bem de fechar as fronteiras do país dele. O que ele não fala é que eu tenho uma crítica a fazer ao Orbán pela direita. O Orbán impôs o lockdown na Polônia, lamentavelmente. Aí sim ele também proibiu as pessoas de sair de casa. Esse é um ato autoritário. Esse é um ato que não deixa as pessoas trabalharem e circular. Agora, olha a incoerência do Guga Chakra. Ele também defendeu o lockdown, ele defendeu que as pessoas ficassem presas em casa sem trabalhar, mas para fazer piquete de esquerda e quebrar as coisas, depredar as coisas, fechar as ruas e fazer apologia de comunismo, aí tá tudo certo. Aí a culpa é do Milei na cabeça do Chakra. Perfeito, perfeito comentário, Paulo Cogos, a respeito de tudo isso que a gente está vendo. Realmente é impressionante a maneira como a imprensa brasileira se posiciona diante dessas atrocidades, né? É extremamente revoltante, inclusive. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.